E aí, amigos botafoguenses, boa tarde, tudo bem? Estou aqui para mais um programa Magia Alvinegra. O grande Heleno de Freitas, que seria o Pelé branco, mas o seu temperamento o impediu de continuar uma carreira vitoriosa. Mas sobre Heleno de Freitas, eu quero falar um pouco mais. Heleno de Freitas de uma técnica apurada, todos dizem que ele seria o Pelé branco se não fosse o seu temperamento intempestivo que evoluiu para uma doença psicológica que o impediu de continuar jogando futebol. Mas ele era apaixonado pelo Botafogo. Uma das frases que Heleno dizia e que marcou foi: "O meu Botafogo não é um time para covardes." E o Botafogo não é lugar de covardes, não! O amor dele pelo Botafogo era tão exacerbado que acabava sendo mal visto pelos outros profissionais. Ele pressionava os companheiros, ele reclamava dos companheiros, ele queria ganhar sempre. E isso o impediu de continuar uma carreira tranquila. Mas era um jogador excepcional. Bola, Heleno de Freitas, mata no peito e é derrubado, Heleno. E muito botafoguense. O grande Heleno de Freitas, que eu coloco na técnica no mesmo patamar de Garrincha, Nilton Santos, Gerson, entre outros. Seria o Pelé branco, mas o seu temperamento o impediu de continuar uma carreira vitoriosa. Quando eu for rei. Bem, continuando a falar da gloriosa saga do Botafogo, vamos lembrar que na década de 60 o Botafogo foi campeão do Torneio Roberto Gomes Pedrosa, também chamado Torneio Rio-São Paulo, em 1962, 1964 e 1966. Em 1962, vencemos o Palmeiras na final pelo placar de 3-1, com 2 gols de Amarildo e 1 de Quarentinha. Zequinha fez o gol do Palmeiras. Em 1964, vencemos o Santos na final. Santos e Botafogo era uma boa pedida para abrir a temporada futebolística do quarto centenário. 2 grandes, talvez os 2 maiores do futebol brasileiro. Craques em quantidade de um e de outro lado, Pelé, Garrincha, etc. E ainda mais, uma partida válida para a disputa do título do Rio-São Paulo de 1964. E o jogo começou violento, muito quente, apesar da chuva. Para a plateia carioca, é sempre com expectativa que se aguarda uma exibição de Pelé. E mesmo torcendo contra o Santos, todo mundo é a favor de Pelé. Melhor em campo, o Botafogo aproveitaria a primeira oportunidade. Um gol de Jairzinho confirmando a melhor presença de seu time contra a poderosa equipe santista que tem um futebol bonito, mas não insuperável.
muito longe daquele impossível Mané que ninguém conseguia marcar. E Coutinho novamente com a marca do craque. As coisas não estavam ficando boas para o Botafogo, a essa altura jogando atrás para garantir e raramente atacando. Aí então veio o lance que revelou um juiz. Um lance duvidoso, mas a bola na realidade não entrou. Manga segurou antes da linha fatal. O juiz deu o gol e voltou atrás. Sabedor que a justiça é cega, Sua Senhoria fechou os olhos e foi cometendo toda a sorte de erros, como há 400 anos não se via em campos cariocas. Na verdade, o árbitro atendeu a sinalização do seu auxiliar, Antônio Viúgue, que estava melhor colocado, e o avisou que a bola não havia entrado. Então ele voltou atrás. Este jogo, na realidade, teve o placar de 3 Botafogo, 2 Santos. O Santos fez 2 gols no segundo tempo. 2 gols do centroavante Coutinho. No segundo tempo, Paulistinha, Manga e Pelé foram expulsos. Mas o Botafogo conseguiu manter o placar de 3-2 e sagrou-se campeão. No ano de 1966, 4 clubes terminaram com o mesmo número de pontos e foram declarados campeões: Botafogo, Corinthians, Santos e Vasco da Gama. Vencemos o Vasco no último jogo. O torneio Rio-São Paulo chega ao seu final. No Rio, o Vasco enfrentava o Botafogo, jogando como líder e precisando apenas do empate. Mas os alvinegros mandavam em campo com 1-0 no primeiro tempo e ampliando a vantagem depois. Jairzinho, em grande forma, assinalava o seu segundo gol e o Botafogo partia para a grande vitória. No time do Vasco faltava entrosamento, mas não faltava luta. E a sorte, quando podia ajudar, não ajudou, como nesse lance. A equipe botafoguense jogava bem e tinha de ser contida às vezes no peito. Da falta resultará novo gol. Vitória do Botafogo, 3-0. O time do Botafogo tinha Manga, Paulistinha, Zé Carlos, Dimas e Rildo, Elton e Gerson, Jairzinho, Bianchini, depois Hélio, Parada, depois Sicupira e Roberto Miranda, depois entrou Afonsinho. Técnico do Botafogo, Admildo Chirol. Continuando, vamos falar da Taça Brasil de 1967. Nessa edição, o Atlético Mineiro e o Botafogo disputaram uma vaga nas quartas de final de uma chamada Zona Centro-Sul. O primeiro jogo foi no Maracanã e o Botafogo venceu por 3-2 com gols de Roberto Miranda, Rogério e Paulo César. Canindé e Décio Teixeira descontaram para o Galo. Gerson comandou um olé que irritou o Galo e principalmente o jogador Bianchini, ex-jogador do Botafogo em 65, e ele prometeu que haveria retaliação em Belo Horizonte. No jogo de volta, o Atlético Mineiro venceu por 1-0 com gol de Ronaldo. Nesse jogo, o Galo, comandado por Bianchini e sob a complacente atitude do árbitro Frederico Lopes, abusou dos lances violentos, tentando caçar Gerson em campo de todas as maneiras. Acabou sobrando para o inexperiente garoto Carlos Roberto, que saiu de maca. No terceiro jogo, um jogo de desempate, houve um empate sem gols no tempo regulamentar e a partida foi para a prorrogação.
Futebol empolgante. Depois de muita confusão, Botafogo e Atlético Mineiro voltavam a campo para decidir quem continuava disputando a Taça Brasil. No Mineirão lotado, a equipe de Belo Horizonte começou mandando no gramado. Manga no gol não deixava passar nada. E o arqueiro seguiria fazendo defesas sensacionais. Os carijós estavam firmes na defesa, desarmando sem dificuldade os craques adversários, enquanto do outro lado, Manga tinha muito trabalho. Zero a 0 no primeiro tempo. O tempo foi passando e o irrepreensível juiz Armando Marques dava por terminado o período normal de jogo. Agora teria de ser disputada uma prorrogação de 30 minutos. Nos primeiros 15 minutos, nada feito. Mas no tempo final da prorrogação, o Atlético marcava assim. E os botafoguenses foram procurar desesperadamente a chance do empate. Quase no final, o Atlético fazia pênalti e o juiz marcava em cima do lance. Haja nervos, e Gerson os teve. Mas jogo não teve mais, porque o regulamento mandava apontar o vencedor na cara ou coroa. E assim foi. A sorte favoreceu o Atlético, que pôde sentir um sabor de vitória. O regulamento da época determinava que a classificação seria decidida no critério mais inusitado, o cara ou coroa. E o Atlético Mineiro foi sorteado e venceu o jogo na cara ou coroa. Avançou para a próxima fase, enquanto o Botafogo foi eliminado da competição. A saga do Botafogo é mais ou menos assim. Bem, hoje vamos parar por aqui, mas voltaremos para falar da gloriosa saga do Botafogo. Se gostaram, não esqueçam aquele like. E não esqueçam de se inscrever no canal e continuar enviando seu material para este e-mail. Ok? Boa tarde.